Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui eu vou bem. Então, hoje, para mais um dia juntos da leitura dos 365 hábitos poderosos e simples. Aproveito, inclusive, para agradecer a todos os inscritos no canal. Agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. E o meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz esse convite para nos amarmos, porque nos conhecendo a gente se ama de forma cada vez melhor, certo? Então, pessoal, já aproveitem aí, deixem o like de vocês, ativem o sininho, para continuarem recebendo conteúdo. E mais do que deixar o like, se você gostou, compartilhe com aquelas pessoas também que possam gostar, tá certo? Comentem, vai ser uma satisfação ver o comentário de vocês, tá certo? Seja feedback, seja sugestão de temas os quais, né, nós poderemos lidar aí através de lives, tá? Então, honrosamente, assim eu vou acolher, tá? Bora lá então? Hoje, dia 29 de janeiro de 2026, uma quinta-feira abençoada. Busque o autoconhecimento todos os dias da sua vida. Já dizia o filósofo grego Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Afinal, tem algo mais poderoso do que conhecer a si mesmo? Existem pessoas que vivem a vida inteira sem se conhecerem profundamente. Quando não temos autoconhecimento, perdemos tempo de vida gastando energia com coisas pequenas e que não fazem sentido. Ao buscar autoconhecimento, você consegue investir a sua energia no que realmente vale a pena. Além disso, conhece seus pontos fortes e sabe como valorizá-los, e também os pontos fracos, buscando melhorar diariamente. Quando você trabalha o seu autoconhecimento, consegue ter inteligência emocional, resiliência e tem mais facilidade em focar nas suas metas e em seus objetivos. Porém, não é do dia para a noite que você vai desenvolver esse autoconhecimento. É uma busca constante. É a construção de um hábito. Então, pessoal, essa leitura, na verdade, faz parte de todo o contexto, né, que nós estamos tratando aqui desde o início. Busque autoconhecimento. Quando? Só quando lhe convier? Acaba que sim, né? Mas que você procure obter esse hábito, que esta conveniência, né, de buscar o autoconhecimento seja uma constante da sua vida. Sim, pessoal, porque autoconhecimento trata-se de você descobrir ali verdades que não estavam tão, né, na cara, muitas vezes mascarada, e que essa descoberta por verdades ajudarão a trazer curas, né? Então, quando nós falamos de autoconhecimento, muitas vezes as pessoas pensam, né, automaticamente, eu me conheço. Será? Então vamos aqui lembrar, pessoal, que a gente tem que ter humildade de entender que nós não nos conhecemos profundamente. Você pode sim saber aquilo que é de seu, das suas preferências, né? Aquilo que faz parte do que é bom para você, o que você gosta, mas a vida não é só sobre isso. Então, e para que sim, nós tenhamos sempre a chance de gostarmos cada vez mais daquilo que descobrimos de nós, nós devemos o quê? Resolver nossos empecilhos. Então, isso é científico. Estudos dizem, não é de hoje, que nós vivemos 95% do inconsciente. Então, todo mundo tem 95% do inconsciente agindo por ele, sem que ele saiba. Nós, todos nós. Isso não é só comigo, isso não é só com você aí, isso é com o mundo, né? E por que é importante darmos conhecimento a isso? Para que a gente não deixe os gatilhos, uma vez que eles chegam, né, e deflagram alguma emoção não muito boa, alguma circunstância difícil, algum conflito que você venha passar, que você simplesmente não age no automatismo, né? Em se tratando de deixar aflorar os ímpetos de autossobrevivência, que são o quê? Toda vez que algo acontece e você não estava esperando, né? E naturalmente isso ocorre todos os dias da nossa vida. Ao invés de sucumbirmos a qualquer necessidade, a qualquer infortúnio, muito pelo contrário, a gente se faz forte
e dando conhecimento a quem estamos começando a descobrir que somos, nós tratamos aquelas emoções que vão, até entre aspas, nos prejudicar. Porque se nós controlamos essas emoções, né, naturalmente agindo com a razão e com a assessoria de um neocórtex elaborado, então eu sempre tenho que citar isso, é neurofisiologia humana, é neurociência. Se você então se utiliza desse neocórtex, além de fazer as melhores associações no contexto que lhe chega aquele infortúnio, você consegue transmutar essas emoções, né? E, naturalmente, quando você dá um novo significado a essas emoções, é porque, no mínimo, você já está consciente e fez a seguinte pergunta: qual o propósito disso na minha vida? Por que isso de novo? Ou então, por que isso tão novo, mas que eu não estou sabendo lidar? Então, pessoal, sempre, por que a gente brinca? Cheira a rosa e sopra a vela. Inspire. O inspirar, vamos lembrar aqui, como já dito em vários outros vídeos do canal, e assim será sempre. Quando você inspira de modo adequado, você faz ativações no seu sistema cerebral mais elaboradas, com áreas específicas para isso, e deixa de agir no fundamento da sede dos pensamentos, que armazenam ali, através de um inconsciente, crenças que foram armazenadas ao longo da sua vida, desde tenra idade, né? Desde intraútero, quiçá de vidas anteriores, porque é muito comum, né? Vamos lembrar aquilo que não damos conta, né? Aquilo que não demos conta de lidar de outra vida para essa, retorna. Então, né? Nada é por acaso. E se nada é por acaso, é nada, é absolutamente nada. Então, quando chegar ali, né? Alguma evidência de conflito, de dissabor que você venha passar, aí você vai respirar, ao invés de deixar o cérebro reptiliano, complexo R, aquele cérebro reativo, agir. Então, gente, aumentar o inferior, o que ele faz? Ele vai lá naquele subconsciente, digamos, né, aqueles 95% do inconsciente, e através de um subconsciente, porque ele enxergou algo, ele viu algo, o subconsciente, ele age baseado em código, digamos assim. Até uma imagem pode ser um código para ele, que vai fazer com que ele rebusque no inconsciente um trauma, mesmo que você não perceba, mesmo que você não viva esse trauma de novo. Mas foi um gatilho que conferiu a mesma emoção ali, armazenada, encrustada, enraizada, né? Então é uma crença. Você acredita no medo mais do que acredita no que quer, tá? Então, exato, é isso mesmo que você ouviu. Por isso que estamos o tempo todo manifestando, materializando coisas, criando, nós estamos co-criando constante. Se assim quisermos dirigir, né, o autoconhecimento a bem da palavra, de modo consciente. Por que que devemos dar consciência a tudo que nos chega? Porque se nos chega não é por um acaso. Pode até ser que por hora você não consiga resolver, mas não deixe ele aí amornado até que faça crescer aquelas crenças que estão no inconsciente, não. Porque elas vão submergir uma hora ou outra, né? Então é a pontinha do iceberg. E você vai perceber que, na verdade, tá só crescendo aquela parte que você não vê, né? Lá nas profundezas das águas, né? Então essas águas... Gente, água, né? Vamos aqui lembrar. Deixar fluir. Água são emoções. E aí, nós lembramos, inclusive, o seguinte: é dado ao humano essa vida de carne aqui na Terra justamente para isso. Então, esse corpo, né, que dirige aí aspectos do emocional de formas assim até, né, avassaladoras, é para isso. O humano, ele vem aqui para lidar com as emoções. Então, todo mundo que está no planeta Terra vem para lidar com as emoções, né? Então, mais do que lidar com as emoções, é termos uma inteligência emocional, de compreender que se ela ainda está pairando sobre nós, de alguma forma ou de outra ela vem, vai, volta, é porque você ainda não deu vazão. Conhece-te a ti mesmo. Logo você vai compreender com aquela frase linda, né? Qual o propósito disso na minha vida?
Ao se fazer essa pergunta, aí sim, você já estará raciocinando e, naturalmente, fazendo suas boas associações com o neocórtex, que é mais sofisticado, ele carrega inteligência. Então você vai parar de agir feito animal, que reage a tudo e a todos. Sim, alguém pisou no teu pé? Alguém sentou a mão, uma bolacha na sua cara? Gente, nada é por acaso. O outro vive no mundinho dele e você vive no seu. E o que contempla o seu mundo descobrir o que você pode fazer sobre isso? Porque não é nem só o que o outro faz com você, é o que você deixa. É o que você deixa, né? Então, falar um não, dá trabalho. Então, muitas vezes a gente fala os sims, né, disparolado. Você quer saber? Vou dar aqui um exemplo, porque os exemplos são ótimos, né, para compreendermos isso. Digamos que você está, sei lá, numa fila de banco. Alguém pisa no seu pé. E aí, a pessoa, você se assusta, né, com aquele pisão. Mas você olha para ela. Às vezes você olha até meio enfusarcado, já querendo revidar, de alguma forma. Só que a pessoa olha para você e você não conhece ela. Então você não tem crença que te limita a percebê-la. Pega aí o código. Se você não tem crença sobre ela, porque você não conhece, ela te dá um sorriso e fala: nossa, me desculpa, eu me descontrolei aqui o passo, pisei no seu pé sem querer, me perdoa. Gente, logo você quase vai pedir desculpa para ela por estar com o seu pé debaixo do pé dela. Por quê? Porque simplesmente você está vendo-a pela primeira vez. E se ela não faz parte aí dos percursos do seu caminho, num sentido não mais do que auxiliar, né? Esses monta-montas que são perfeitas questões do universo, né? Num modo comparativo aí é o quê? Gente, chavinha cadeado. Então, para uma pessoa despercebida, né, colocou ali ela para pisar no seu pé, porque você tem mania, às vezes, costume de ser muito reativo, não seria por isso? Né? Então, aquela outra frase que eu gosto de brincar com ela, será não seria? Então, gente, será não seria por isso? Que você não tem coragem de maltratar o outro lá de fora, que você nunca viu na vida? E dentro da sua casa você maltrata as pessoas? É porque com as pessoas que você tem convivência, seja âmbito familiar, seja âmbito de amizade principalmente, e até aquelas que muitas vezes se tornam o quê? Para não dizer inimigo, né? Porque isso é muito forte. Às vezes a pessoa se considera inimiga, mas você não se considera. E acreditem, isso é o melhor. Então digamos que seus adversários, né? Seja no ambiente de trabalho, em quaisquer locais, que você tenha relacionamento, né, com pessoas. Gente, não é só relacionamento amoroso não, tá? Então, os indizíveis relacionamentos. Você já viu que é muito mais difícil? Eu duvido que o teu irmão, por exemplo, se pisasse assim no teu pé, você ia desculpar. Se ele abrisse aquele sorriso, né? Geralmente não. Então, você pode dizer mil coisas, mas aqui, a modo de entendermos um pouco melhor sobre o nosso complexo, né, sistema nervoso autônomo, porque ele funciona no automatismo. E vamos lembrar, o seu inconsciente está ali guardadinho, reservado, assim como aquele amontoado do iceberg lá nas profundezas do oceano, tá? Então está ali naquele emaranhamento de emoções. Gente, para tudo na vida há de se fazer uma analogia. Por quê? Porque tudo parte da mônada principal, primordial de Deus, e a partir dele deflagraram-se o quê? As sefirós, né? As sefiras, a árvore da vida, isso é cabala, né? Jamais a cabala negra conspurcada. Negro, gente, nada de pejorativo, tá? Pelo amor de Deus. Negro de estar conspurcado energeticamente. Negro de não ter a brancura, né? A alvura, vamos falar assim, nem sei se essa palavra existe, de não ser pura energeticamente. Então, se a gente fala magia negra e magia branca, é nesse sentido. O que é uma magia branca? Uma oração. E aí pega quem quer, quem conseguir fechar a fase energeticamente com aquela oração, né? E como eu digo, daí, outro exemplo, daí onde você está, você pode auxiliar em qualquer local da Terra. Como? Orando. A oração é uma magia. Podemos dizer uma magia branca? Sim. Aí você vai estar infringindo o livre-arbítrio do outro? Não. Não, de modo algum. Por quê, gente? Por quê? Tem que fechar fase.
Então agora quando você manda essa energia conspurcada, aí agora vocês vão entender por que eu aproveitei esse adendo para falarmos sobre magia negra. Quando você manda algo conspurcado, ele já vai invertido, não tem nada de Deus. Aí ao invés de ser uma cocriação boa, né, assim como dito aqui, sobre a oração, que ela abençoa a tudo e a todos, obviamente, para quem conseguir acessar, né, pegar essa chuva de bênçãos que vai estar pairando por ela, se ela fechar a fase, ela pega. Então, muito pelo contrário, aquele que emana magia negra, ele consegue atingir o outro. Por que, Gi, que a bênção não atinge? Atinge. Eu acabei de falar que atinge. A bênção que você emana atinge se a pessoa estiver fechando fase no amor, na paz, na tranquilidade, na resiliência, na serenidade, no confiar em si, em Deus, tá? Pega sim. E a magia negra pega mais. Por que, Gi, que magia negra pega mais? Gente, pega mais por conta desses desacertos dos 95% que nós temos. Todo mundo tem medo. Para algo ruim pegar em você, e acreditem, é como já dito aqui e repito, até uma fofoca acaba com a vida da pessoa. Não só por conta dos emaranhamentos ali criados, né? Porque uma fofoca não envolve só uma origem e um destino. Ela envolve aqueles que se utilizaram como tráfego para essa fofoca passar. Então, né? Hoje a fofoca, inclusive, foi romantizada. Terrível, né, pessoal? No nosso mundo, a fofoca foi romantizada. A fofoca, ela está dando dinheiro, ela está dando lucro, né, para aqueles servidores de Mamon. Gente, com todo respeito, aqui não tem hora para crendice, não. Não, aqui é prova, tá? Fofoca é uma magia negra deplorável. E coitado daquele que o faz. Nós devemos dirigir-se em belas bênçãos de oração e compaixão, porque quando essas pessoas precisarem, vai haver muitos prantos e rangeres de dente. Então não tem como servir a dois deuses. Ou você fecha a fase com um ou com o outro. Tá querendo emanar luz no mundo? Então seja a luz. Então não precisa nem ser só através de oração. Seus próprios atos, né? Seus hábitos, suas ações, seus comportamentos, se eles emitem luz, assim o são. Né? Então, naturalmente, você está até criando aí Dharma para aplacar aqueles karmas, né? Porque lei de causa e efeito, lei de ação e reação, ela existe inexoravelmente, mesmo você não querendo colocar esse nome, o karma. Tá tudo bem, karma é do sânscrito, tá? Você não tem conhecimento da cultura hindu, tudo bem, não tem problema. Gente, não há problema. Há soluções, né? Na verdade, é sobre isso. Então, aqui uma vez que a gente acaba que rebuscou outras coisas, porque estamos vivendo o presente continuamente, inclusive no meu canal, porque isso é dado da minha naturalidade e é o que eu busco constantemente, viver o presente. Então, viver o presente, nós também falamos sobre esse recurso aqui dirigido da leitura de hoje. Por que conhece-te a ti mesmo? Gente, você acaba que nós, né? Nós não nos conhecemos ao âmago. Por isso aquela perguntinha, quem é você, ser? Sabe como que você pode começar a observar isso na sua rotina diária, né? Aí no seu dia a dia. Gente, são exercícios, tá? E como o livro propõe, hábitos que você vai praticando. Então, naturalmente, vai virar uma questão mais simples do que nunca. E mais do que simples, ela virá com facilidade. Então, dirija sempre a pergunta: qual o propósito disso na minha vida? É uma doença? Pergunte-se. Vai procurar a metafísica da saúde? O que essa doença significa? Né? No processo metafísico, gente, vamos lembrar? O que está além do meu físico? Metafísico. O que está para além do meu físico? No sentido, na verdade, que antecedeu essa doença, né? Então, qual a relação entre a emoção que trouxe essa causa, né? Como, de que modo enraizou-se não só essa patologia, né, essa doença do físico, mas da mente? Quantas pessoas estão depressivas? Muitas pessoas aí, né, deixando aflorar psicoses, maníaco-depressivas. Então, não preciso nem falar, né, o que é aquilo que todo mundo se faz, né, no alto, não vou falar o nome, e todo mundo sabe, pessoas divagando num sentido a devanear, na verdade, né, pessoas aí com traumas terríveis.
Então o mental das pessoas está abalado. Então até para aquele buscador, aquele que está a caminho do despertar, né? Porque tem várias nuances aí, né? Daquele que busca se compreender melhor. Tem aquele que está em sono profundo. Na verdade, ele nem tão pouco consegue ficar num tipo de canal desse. Não por mim, mas eu disse isso num tipo, não precisa necessariamente de ser o meu. E pessoas aí, né, chafurdando mesmo, em trevas tão terríveis, né, estão aí todas lameadas e não param de cavar aquele fosso profundo, não param de cavar, não param de cavar. Então até quando vai deixar aquelas más águas, né, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aqueles rancores tomarem conta dela? Porque a mágoa é uma má água. Então, você vai ver, essa pessoa já tá com uma gastrite nervosa, né? Sim, e é engraçado, né? A gastrite no estômago e é associada com a mente. Será por quê, né, pessoal? Aí eu pergunto, cadê a honestidade, inclusive, de todos da área da saúde? Honestidade mesmo. Em falar, não é só uma gastrite que é construída por você, mesmo indiretamente. São todas as suas doenças. Porque a gastrite, a úlcera estomacal, elas são assim num processo metafísico e psicossomático, né? Que seja. E as outras não. Gente, não tem coerência. Então sim, todas as doenças que você cria, foi você. É isso mesmo que você ouviu. Todas as doenças que você cria. É por um adoecimento que já vinha mais profundo de alma. E emocionalmente você não está dando conta de lidar com isso. Então se você hoje está num estado de convalescência, né? Sim, já está, já busca, né, vislumbres de sair disso, de voltar ao vigor máximo, à saúde plena. Então eu falo mesmo do fundo do meu coração, tanto como fisioterapeuta, que trabalho com reabilitação, né, na área de ortopedia, e reabilitações a nível da mente, da psique, do emocional, do energético, gente, do espiritual. Sou também terapeuta quântica, né? Lido inclusive com a espiritualidade há 11 anos, auxiliando coisas indizíveis, que se eu falasse aqui para vocês, muitos não teriam coragem nem de dormir sozinhos, tá? Iam dar medinho. Então são coisas que nós vamos nos fortalecendo. Para o quê, gente? Ontem, inclusive, no livro, né? A leitura do livro ali, né? No vídeo eu citei. Eu falei primeiro um lema de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, né? O inenarrável, outro, né? Assim como a doçura de São Francisco de Assis. Então, o lema de Dr. Bezerra, vamos lembrar? Servir para merecer. E merecer, servir cada vez mais. Então, para a gente servir na obra de Deus, Pai, o Criador, nós devemos ter merecimento. Como que você angaria recursos para continuar trabalhando aí na seara do Cristo? Mostra que merece. Vocês já viram que quando a gente costuma entrar numa questãozinha que precisamos tratar, logo nós vamos ver que aquilo ali é só uma camadinha de cebola? Que nós vamos tirando uma camadinha de cebola por vez? Né? Porque muitas pessoas fazem uma única terapia na vida e pensam, nossa, me livrei dos meus problemas. Até pode ser que sim, né? Vamos ver aí como está sua constância, sua observação, né? Seu autoconhecimento. Mas acredite, centelha, você iniciou essa busca, porque nós temos camadas de cebola, né? Então, quantas pessoas muitas vezes pensam que, na verdade, elas não querem resolver um problema e chegar à solução necessária. Elas querem se livrar do problema, e isso é diferente. Para aqueles que querem se livrar do problema, vão continuar sendo engatilhados por um resumo das emoções equivalentes ao que o seu ego não quer despojar, porque estão ali, ó, incrustadas com crenças limitantes a nível do inconsciente. E vamos lembrar, aquilo que você não quer ver, aquilo que você tem medinho, e mais, aquilo que você julga e culpa o outro, necessariamente é aquilo que você não teve coragem de honrosamente tratar dentro de você. Então sim, para aquele que tem honestidade e humildade, ele começa a agradecer até aquele que deu o pisão no pé.
Porque ele vai compreender que, no mínimo, uma reflexão surgiu dali e que, na equivalência de um espaço-tempo que prima a vontade de Deus em nossa vida, ele está constantemente fazendo a gente catar coquinho pela ladeira, tá? Então, sabe quando você desce aquela bicicletinha sem rodinha, sem capacete, sem joelheira? Pois é, acabou de montar numa bicicleta e está fazendo isso. Então, muito bem-vindo, né? Então, seja terapeuta de si mesmo, ou quando você se disponibilizar a procurar um profissional para que ele te auxilie, não pega como se fosse uma batata quente e só coloca na mão dele. Ele vai te ajudar a esfriar essa batata, mas ela é sua, né? Então você não se livra de nada, ser. Vamos lembrar que tudo no universo é energia, então nada se perde, tudo se transforma. Como você quer livrar de algo sem transmutar ele, sem transformá-lo, sem dar um novo significado? Ressignifica. Então, é sobre isso, tá? Busque autoconhecimento todos os dias da sua vida. Todos. Então, se você está aí nessa toada de se melhorar, muito bem-vindo. E aí, um passo de cada vez. E sobre o lema de Dr. Bezerra, no merecimento, por que nós devemos angariar recursos para merecer servir na seara do Cristo? Porque muita gente acha que é só o contrário, né? Ai, eu sirvo, logo eu mereço. Óbvio, isso é totalmente compatível, mas o que se sugere? Você deve merecer servir, porque não são todos que estão servindo a Deus, certo? Então aqui nós falamos sobre energias alvas, puras, brancas. Branco, não do pejorativo, de não ser conspurcado pelas trevas da ignorância do homem, que ainda ali, né, querendo dar as costas às suas sombras, ao invés de integrá-las naquilo que precisa e compete somente a ele simplesmente quer levar aquela batata quente para o outro, para o seu médico, para o seu papai, para a sua mamãe, né? Para o indivíduo lá fora, para o externo, porque ele culpa todo mundo, né? Então tá aí bonito, igual o Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Que maravilha, né? Haja visto aí todas as necessidades, na verdade tem gente que não está nem vivendo, né? É por isso que tem alguns humanos que sobrevivem. Sobrevivem ao quê, Gi? Sobrevivem a achar, né? Quem tá no achismo sobrevivem a achar que, em se tratando de pagar por uma boa terapia, ele vai elucidar aquilo que precisa vivenciar na Terra. Gente, e também nem tão pouco eu estou querendo falar para de fazer terapia, não. Muito pelo contrário, tá? Procura um profissional de valor, não só de preço, tá? De alto valor. E perceba o legado que ele deixa. Não se demore demais naquelas pessoas que não falam honestamente que o lado emocional é só você que trata. Sim, tem coisa que nem todo profissional sabe falar, né? As emoções, gente, somos só nós. Você pode estar na técnica que for, você pode estar no seu tratamento de médico mesmo. O médico ele vai te dar recomendações. Se você não colocar em prática, não adianta. Nem que ele te passe aí um fármaco para você tomar. Se você não tomar aquele remedinho, remediar até que na equivalência você consiga lidar com as causas que criou, não adianta. Então, seja em médico, seja as mais diversas medicinas integrativas, aquelas inclusive que aqui eu trabalho, medicina egípcia, né, da cura taquiônica, medicina chinesa, por um shiatsu, por um reiki, tá, dos japoneses, enfim, tibetano. Gente, invariavelmente, tudo aquilo que você põe a cargo do profissional te auxiliar, honra isso e faça com a sua parte, tá? É fundamental que você faça com a sua parte. Então ele vai trazer variadas técnicas. Elas vão dar um input naquilo que é preciso virar à tona. E como que virá? Através das catarses. O que é catarse? É uma purificação. Então quando, após um tratamento, seja ele terapêutico ou até fisioterapêutico, porque até isso, né? No tratamento fisioterapêutico, meus pacientes já sabem. Então, eu sou incisiva naquilo que é preciso. Então, muitas vezes nós devemos enfatizar, nós devemos energicamente falar ao paciente. Se você não fizer essa parte, não adianta, né? Então, ali há todo um contexto muito bem elaborado, ao que é preciso, né? Determinado e totalmente dedicado ao que o paciente precisa. Então, sim, né? Faça a sua parte cumprir, tenha merecimento de continuar servindo na seara do Cristo. Então, não tô tão pouco falando para você virar terapeuta do mundo, não. Pelo contrário, terapeuta de si. Trabalho na consciência do ser.
para dar em equivalência a ele o alto poder que é dele mesmo. Então eu mostro para ele aquilo que ele não está vendo, a nível de personalidades múltiplas, né? As máscaras que vive aí, né? Fazendo valer ele ser quem ele está, dando conta de sobreviver. Mas mais do que sobrevivermos, gente, o melhor é viver no presente, no agora. É vivermos de fato, viver o presente, né? Então Deus sempre nos honra, Deus sempre honra o coração daqueles, né, que amam a Ele. Gente, então, como eu sempre gosto de deixar aqui uma reflexão, um convite, inclusive, para rebuscarmos no livro sagrado, na Bíblia, que tudo que é dito lá, na verdade, são belas revelações que nós vamos passar por elas aí no decorrer da nossa vida, no nosso período, né, nos nossos processos ad eternum de autoconhecimento. Existe aquela frase que eu acho ela linda: ninguém ganha de Deus em bondade. Por quê? Então nós vamos terminar o dia aqui, né, com essa reflexão. Ninguém ganha de Deus em bondade, porque quando você se decide, obtém melhores escolhas, determinado está. Utiliza-se de disciplina. Se coisas ruins acontecem a você, você contorna-as. Como? Você não enxerga o problema, você já se faz aquela pergunta: qual o propósito disso? Logo, você mudou o polo, passa do negativo para o positivo e identifica que, na verdade, fundamentalmente, Deus quer de você é a solução. Logo, você já está ressignificando dores, dissabores, emoção. Naturalmente, nós sabemos que a emoção é equivalente a nível energético a uma frequência, uma vibração, uma onda, certo? E você, honrando a Deus, começa a agradecer até aquilo que de ruim te acontece. Se você então já está nesse estágio, você vai ver que não existem coisas ruins no mundo. E é tudo similar a você dar conta de passar para o lado bom delas, tá? Então, naturalmente, tudo é a mesma onda de frequência. Estamos o tempo todo em equivalência, atraindo aquilo que Deus permite que chegue até você, que foi você mesmo que criou. Melhores formas de evoluir-se, de elaborar, né, sua melhor versão, de co-criar, de deixar manifesto aquilo que Deus já tem de sua melhor realidade, mas só você ainda não conquistou. E como você conquista a melhor realidade que Deus tem para você hoje? Merecendo, criatura. Merecendo, centelha. Porque não somos só criaturas, né? Então, merecendo, centelha divina. Mas você tem que fazer por merecer. E merecer poder continuar servindo na seara do Cristo cada vez mais. Isso que ele vem ensinar. Então, naturalmente, se estamos aqui voltados a falar de um energético, que por conseguinte vai liberar mais do mesmo em você, nos seus processos endócrinos, gente, tudo é hormonal. Se falta um hormônio imprescindível para o bem-estar da pessoa, ela não vive. Eu digo, ela nem levanta da cama. Ela procrastina, ela se sabota, ela faz um inferno, não só na vida dela, mas na vida do outro, tá? Então, tudo há um processo, inclusive, hormonal. Então, são 7 corpos ali, ó, tratando elaboradamente de fazer o seu melhor. Mas vai de encontro com o quê, gente? Com o que você deixa no inconsciente, suas crenças. Aquilo que você acredita, você manifesta constantemente. Quem não enxerga a sua centelha não vai enxergar, né? Na verdade, o que o outro vê. O que o outro vê, só o outro vê, porque é um espelho dele. O mundo é um espelho para mim, de acordo com aquilo que tem dentro de mim. E o mesmo acontecimento para você já vai ter outro significado, porque o mundo é o seu espelho. Quantas vezes nós temos que falar isso? Então, se o teu espelho está mostrando caretas, começa a sorrir para a vida. A tudo dai graças. Logo, você começa a fazer a bondade, né, feita, presente, manifesta na sua vida, independente dos obstáculos, independente dos infortúnios, independente das dores, doenças, patologias, você só se refaz respirando, deixando o mental superior coordenar com Deus te comandando. Logo, você compreende e apazigua teu coração sem ansiedade. Logo, você já está no presente. Sim, já está no presente. Você, estando aí no presente, começa a agradecer a tudo e a todos. Começa a agradecer a Deus por tudo que lhe acontece. Já enxerga benevolência, bondade, misericórdia e graça em tudo o que há. Naturalmente, você já aí está na equivalência entre o caminho do meio. Parou de ficar julgando A ou B, direita ou esquerda. Se você para de julgar caminho do meio, você ajuda até aquele
que ainda não se deu conta, porque energeticamente você vai estar nutrindo um campo morfogenético, né? De quê? De amor e luz, de compreensão, de paz na consciência. Você está aumentando, porque energia alimenta o campo daquilo que remete à mesma coisa. Então tem uma ligação idêntica, tá? Quem emana amor, recebe amor. Quem emana ódio, crítica, julgamento, recebe mais do mesmo também, né? Então, se você ama a Deus e busca Ele primeiramente, antes de qualquer coisa, logo, você não vai ganhar dele em bondade, tá? Ninguém ganha de Deus em bondade. Faça seu trabalho, que Ele te devolve. Ninguém ganha de Deus em bondade. E outra coisa, se você já está fazendo o seu melhor, é sinal de que você está buscando honrar a Deus. Isso não é nem um pouco místico. Isso é totalmente mais do que corresponder a uma epigenética da saúde que a gente vê, uma metafísica, uma PNL, todos os recursos a nível de neurociências, né, neurofisiológicos, nós estamos em geometria sagrada. Então nós estamos na onda do divino. Aquilo que você cocria com a ajuda dele faz bem para você e para o outro, você está alimentando a onda de amor. Agora, se você quer separar da onda de Deus, né? Porque assim, estudos a nível de experimento quântico, física, né? Já traz que tudo é uma onda só. Você só não está vivendo aí nessa onda ou na crista da onda porque não quer, porque você desagrada a Deus dentro de você mesmo. Você não quer viver de centelha, você está vivendo só de ego. E o ego deturpa tudo aquilo que chega até você para você resolver. O ego só faz você enxergar problemas onde ali haveriam ótimas soluções. Então, sim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo ao mais vos será acrescentado. E lembre-se que se você ama a Deus, porque você está buscando o reino dele, você ama, logo você confia. E aí eu ainda termino aqui com uma reflexão muito importante. Quantas pessoas, né, honram a Deus só pela palavra, mas por dentro, pão bolorento? Então, quantas pessoas rezam, fazem homilia, né, consagram Eucaristia, tem lá o seu momento de súbito, né, seja num palanque, né, junto não só a padre aqui, como eu citei, mas pastores, seus gurus, seus mestres, o nome que você quiser dar, né, aquela pessoa, o maioral da sua crença religiosa. Gente, não adianta nada você praticar esses ritos, essa doutrinação toda, carregar esses dogmatismos, tá? Aliás, eles estão alimentando o ego, não é só centelha em Deus. Então, naturalmente, a pessoa se diz ser de fé, mas não tem fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. Elas simplesmente, tem algumas, né, que inclusive andam com a Bíblia debaixo do braço e não tem um pingo de fé, poxa. Né? Na verdade, elas têm crença. Uma crença que limita a enxergar a Deus dentro dela. Porque Deus é tão soberano que Ele é compatível a todos aqueles que queiram honrá-lo, né? Então, independente de religião, tá, gente? Não vamos confundir. Religião é boa? Sim, ela pode ser boa no coração daqueles que já fizeram religar com Deus. Agora, aqueles que se utilizam como modos aí de subterfúgio a honrar as responsabilidades humanas, né, em fraternidade ao próximo, eu acho que eles deixam de serem religiosos honrosos, né? Porque tem muita gente que só faz o bem olhando a quem, né? Então, gente, fazer o bem é sem olhar a quem. Então, você não vai fazer o bem só para o irmão de igreja. Você vai fazer o bem para todo mundo. Aqui, os humanos da Terra, que hoje dirigem seus melhores recursos, né? Sua afeição, só aqueles que fazem parte ali do seu clã, tá um pouquinho complicado. Depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Então, para aquele que confia em Deus, ele confia porque ama. Se ama, né? Naturalmente ele respeita. Vamos lembrar? O respeito precede todo e qualquer amor que o humano possa ter um vislumbre aqui na Terra. Tá? Então, é sobre isso. Se você confia em Deus, você respeita Ele. E você respeita quem chega perto. Então, com os meus mais sinceros respeitos a todos vocês, que podemos fazer uma quinta-feira honrosa, aí diante de tudo que temos visto numa constante de tragédias no mundo, né? São trevas ofuscando a luz que a gente quer deixar fazer brilhar em equivalência
Mas se a gente ainda vê a treva lá fora, é sinal de que ela tá dentro. Então, naturalmente, cada dia mais, nós honrosamente, honestamente, perguntamos a Deus qual o propósito disso, qual esse dissabor, qual essa emoção não benevolente que eu sinto aqui agora mesmo, que maltrata meu coração. Resolve isso. Nós viemos aqui ao mundo para resolvermos isso. Então não foi só para poder comer, dormir, trabalhar, pagar conta, tá, gente? E passear quando muito. E com dissabor, né? Porque uma pessoa que não sabe conviver socialmente falando, fazer o seu melhor, que ela tá só esperando o mundo honrá-la com tapete vermelho, pelo amor de Deus, gente, nós temos que ser gratos a tudo que nos acontece, né? Então, gente, para não ficar um tanto maior, por aqui eu me vou, e é uma gratidão realmente profunda a todos vocês que estiveram aqui até o momento, certo? Então, neste momento, ativem aí o sininho para receberem mais conteúdos do canal, deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo com aquelas pessoas também que possam gostar. Então, é sobre isso. Até a próxima. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão. Namastê.